3 blocozinhos. A gente vai trabalhar primeiro a questão de como que está a PEC 14 historicamente, até chegar ao Senado, do porquê que a gente está não é que está despreocupado. Tudo aquilo que a gente está vendo, tanto no perfil, tanto nos WhatsApps, nos perfis aí, bater nossa meta. Então, boa tarde, presidente Valda. Boa tarde, doutora Elaine. Sejam muito bem-vindas a essa live. 4.000 pessoas nos assistindo a partir de agora. Boa tarde, gente. Oi, meu povo! Valda, agora não é mais PEC já, é a PEC chegou! Glória a Deus! Oh, Jesus! Obrigada, meu povo, por acreditar, obrigada por acompanhar cada passo do Fenaras. Acho que eu e Valda estamos aqui desde a emenda 51. Acho que é a primeira vez que a gente tem o gostinho de dividir essa vitória com tanta gente simultaneamente. Um beijo, meu povo. Estou muito feliz de poder estar contribuindo com vocês, estar junto nisso aí, cada passo, cada centímetro. Cadê a Valda, John? Deixa ela do meu ladinho aqui, que essa conquista, essa fala não pode ser feita comigo sozinha aqui, não. Estou muito feliz, rouca. Eu estou aqui tentando melhorar minha voz para a gente poder conversar com todo mundo. Estou muito feliz, gente. Não sei se eu vou dar conta de terminar isso aqui hoje sem chorar, mas estou aqui. Minha presidente, pode falar, o microfone é seu. Elaine, eu também estou muito feliz mesmo. Mas olha, não chore não. Você já chorou demais, pelo amor de Deus. Você se derreteu com esses meninos e esses meninos derreteu com você. É muito sacrifício. Foi muito lindo, lindo, lindo de ver a emoção de todo mundo, a sua, do nosso povo com você. Então, assim, eu acho que a gente hoje realmente é agradecer a Deus e dizer a eles que continuaremos firmes e fortes, porque tem muita coisa pela frente e precisamos continuar nessa união, nessa garra que nós viemos, mas dizer a todos que lá atrás começaram conosco, e eu não esqueço, na primeira live que nós fizemos, a nossa fala era exatamente assim, pedindo que cada um deles confiassem na nossa fala, no nosso trabalho, nas suas estratégias, nas nossas lutas, e que se dependesse de nós duas e dos diretores do Fenaras, que a gente ia dar conta do recado com a ajuda deles. Meu povo, tá aí, tá, nas nossas mãos, nas mãos de vocês. Então a gente deu conta do recado. E demos conta do recado exatamente porque unimos força. Porque eu e a Elaine seguramos uma na mão da outra, por pior que tivesse a situação. Ela, para mim, tinha que estar perfeita, tem que estar perfeita, e eu, para ela, tem que estar perfeita. E assim vocês nos ajudaram, assim vocês ajudaram os nossos diretores. Não foi fácil, mas eu acho que foi, no meu ponto de vista, a melhor e a maior vitória que a categoria já teve, porque foi a mais dura, a mais sensível, a mais feita em poucas mãos e, ao mesmo tempo, em grandes mãos. Quando o nosso deputado Antônio Brito nos pega e leva para frente, deu essa confiança em nós, na estratégia da doutora, na escrita dela, no pensamento dela, de ter colocado aquilo dentro, criado um projeto de lei daquela forma que realmente não deixou ninguém para trás. E ele confiou e pegou e sentiu que realmente ele não ia deixar ninguém para trás. Foi uma soma inesquecível, indescritível, porque juntou a inteligência, juntou o amor, a paciência, com a capacidade de liderar que foi de Antônio. Por sua vez, traz Irajá, que quase me mata do coração. Quase me acaba, quase infarto. É hoje, amanhã, é depois. Mas ele, depois que terminou tudo, eu senti que a estratégia dele foi tão importante que, se fosse do meu querer, tinha dado errado. Tinha dado errado. Mas não. Ele veio, e isso eu pressionando a Elaine. Eu não quero nem saber, e eu quero, eu preciso aposentar, Elaine.
Irajá chega e agora vocês estão preparados e o governo e eu também. É o momento. Nossa, senador. Ah, Irajá, que presente maravilhoso. Que sabor de mel. Aquele dia foi o dia que eu consegui chorar. Foi aquele dia. Eu não sou fácil para isso, mas aquele dia se brocou. Aí veio o Colômbia. Faz o quê? Madeira de dar em doido. Fechou. Brocou, acabou. Agora é com a gente e com todos, junto com o companheiro Sandro, junto com o companheiro Luiz Cláudio, junto com a nossa companheira Cacau, que fez e faz algo extraordinário em uma rede social que ela simplesmente só coloca o rosto dela. Mas brilha, e esse brilho dela chega até nós. Cacau, obrigada, meu amor. De todo o meu coração. Jonathan, Lani. Holândia, não sei não. Se esses meninos não me ajudarem a te eleger, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou entrar dentro de um quarto e para sair vai ser difícil, viu? Meu bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Caiu a ficha. A gente tem que ter filtro no que fala, criatura, pelo amor de Jesus. Nós estamos ao vivo, aí eu não posso fazer mais nada. Presidente da República. Nossa do céu. Eu não posso fazer mais nada, tá ao vivo. Então toca o pau, vamos. Foi equívoco. Foi equívoco da nossa presidente. Eleger eu, mandato aqui do meu presidente aqui, meu presidente aqui, tá bom? Isso, Jonathan, isso aí. Eu como presidente, tá? Bora lá, vamos focar aqui então. Pessoal, estou aqui com essa nossa presidente Valda, doutora Elaine. Nossa live hoje tá passando. Doutora, eu tô com muito medo aqui, que a gente está com. Por minuto, a gente está com mais de 100 comentários por minuto. Então, deixa o pau torar, vai comentando, vai curtindo, vai dando engajamento. Só peço para vocês sempre monitorar a questão do áudio, tá? A gente vai passar algumas imagens aqui depois. Já posso começar aí respondendo alguma coisa? É muita coisa. Olane, deixa eu só fazer uma justiça aqui, a doutor Leonardo. Isso. Eu falei com ele. Que bom. Eu pedi a ele eu não tenho o telefone dele, eu acabei perdendo o outro telefone. E tentei entrar via rede social dele, mas eu não obtive resposta. Queria muito que ele tivesse nesse momento, principalmente da promulgação. Vou tentar falar com ele agora. Vou tentar falar com ele e falar para ele entrar, tá bom? Porque ele foi extremamente importante na nossa vida. Levou pancada para nos ajudar. Tá bom. Vou falar com ele agora. Então, e um grande abraço aos nossos deputados. Eu estou aqui com o Brasil inteiro. Doutor Luizinho, pessoal, do Rio de Janeiro. Isso aí. Para começar hoje, a gente tem um bloco muito bacana, e aí eu quero convidar minha presidente Valda a fechar o microfone, a doutora Helena também fechar o microfone para não sair nenhum ruído, para caso aconteça de outras pessoas estar transmitindo essa live. Então, assim, só para ter o cuidado, tá bom? Sempre que terminar de falar, fecha o microfone para a gente poder trabalhar em conjunto aqui. Pessoal, um dos blocos da nossa live, ele iniciou, que é essa questão a construção histórica e a vitória no Senado, tá? Então, construção histórica e a vitória no Senado. Então, isso se dá através de duas coisinhas. Vamos lá. Isso, muito bom, isso aí. Então, o nosso primeiro bloco é falar um pouquinho do surgimento da PEC 14. Então, é muito bom salientar que tem muitos colegas que ainda não conhecem a PEC 14, como ela foi desenvolvida. Então, a PEC 14 surge lá em meados ao Covid, vou falar assim, e eu tenho que pontuar isso, a gente numa expectativa de tentar ajudar o público da base. E aí surge o FENARAS. Mas eu queria passar rapidamente essa fala do surgimento do FENARAS até o Senado, a gente passou por muitas etapas. Então, a gente teve muitos parceiros durante essas etapas. Então, por isso que a gente sempre fala,
Filia-se ao Fenaras, é R$ 2 mensais. Procure aqui no Facebook, no Instagram e também no YouTube os canais do Fenaras, porque essa filiação, né, a gente transforma-se em valorização e direito para a sua vida. Eu estou com a colega Cacau me ligando, Cacau, já eu te respondo. É o seguinte, é o seguinte, a gente está aqui hoje numa construção histórica de quase 6 anos. E essa construção histórica não vem de um dia para a noite, ela vem de um juntar de dores dos agentes comunitários de saúde do Brasil inteiro, precarizados, mal remunerados, pessoas que estavam doentes e pessoas que estavam para se aposentar, como a presidente Valda hoje. Então, assim, quero colocar para vocês uma situação que é muito delicada. Houve essa escuta através da doutora Elaine, através da presidente Valda e de demais diretores que vinham de outra situação, né, que ficou no passado, de outra entidade que nós a respeitamos. E é o seguinte, e nessa construção, a gente, numa live, eu tenho até hoje essa live, a data dessa live, assim, a data não, mas eu tenho até hoje o gravar dessa live que a gente discutiu o texto. Eram lives intermináveis, gente. Intermináveis. Para quem está aqui nos bastidores, quem sabe dizer quantas horas era no mínimo a live com a doutora Elaine ou a reunião com a presidente Valda ficava. Eu acho que no mínimo era 5 horas. Eu tenho um colega chamado João Cristaldo, que ele fala assim, eu não sei como é que vocês aguentam ficar lá. Então, assim, a gente tinha reuniões para discutir. Então, o texto, né, presidente Valda, doutora Elaine, era um texto que ele foi construído a muitas mãos com a expertise da doutora Elaine. A doutora Elaine foi a mestra. Então, eu falo, doutora, a gente está assim, como é que faz no direito? Aí a doutora Elaine lá escrevia, do jeito que era para ser. Não, lá, aí ela trazia, que eu falo que ela é a Wikipédia viva da 51, tá lá no parágrafo tal da Lei Ruth Brilhante. Aí tá, aí a gente ia lá para conferir e estava mesmo. Então, assim, foi um construir de situações, e agora que ela se organizou, né, desse baralho todo aqui, eu quero trazer ela para ela fazer, doutora, em menos de 5 minutos aí, um contexto histórico aí da PEC 14. Podemos? Vamos lá, meu amigo, bora lá. Acho que a PEC 14 se confunde com a criação do próprio Fenaras. Ela é, se não me engano, dia 3 de março de 2021, aí no ápice da pandemia. Eu me recordo muito bem que o desafio do Fenaras era fazer algo diferente do que nós já tínhamos. Nós já tínhamos entidades históricas, mas que tinha, assim, uma situação instalada. Algumas regiões do país não participavam das lutas, a exemplo da região sul. E o Fenaras nasce com uma espinha dorsal. Ele nasce com a representatividade obrigatória no seu estatuto das 5 regiões do país, e para dar uma sinalização da importância disso para nós criamos o Fenaras em Curitiba, capital do estado do Paraná, um dos 3 estados da região sul, que é a região que menos participou dessa luta desde dos seus primórdios, desde a Lei 10.507, do Decreto-Lei 3.189, de 1999, a região sul ainda não tinha colocado os pés em Brasília, efetivamente, para fazer a luta dos trabalhadores, agentes comunitários, agentes endemias, e o Fenaras fala, olha, para não esquecer ninguém, nós vamos começar essa instituição lá. E nós podíamos fazê-lo só semipresencial, porque não podia ter mais de 50 pessoas presentes, Jonathan. Eu me lembro que Silvia, aí de Dourados, acho que foi a última reunião que ela participou conosco, ela foi para lá. Eu tenho muita saudade dela no nosso meio, sei que ela está presente aí na luta, mas faz muita falta aqui. E a gente iniciou essa jornada lá, semipresencialmente. Nós fizemos uma live como essa, eu acho que deu quase 6.000 pessoas, de tão sedento que estava a categoria de informação. E o Fenaras, então, faz aí um balanço e 2 pautas se sobressaem. A PEC 22, que estava parada, ninguém falava dela naquela oportunidade, e também a aposentadoria, que foi, inclusive, uma das minhas
preocupações em 2019, a ausência da Confederação na luta pela aposentadoria e na reforma de 2019. Né? Então, quando o Fenaras vem, e isso passa a ser uma pauta da categoria, o Fenaras tem essa característica, ouvir a base. A gente não faz absolutamente nada sem ouvir a base através das nossas representações. E aí vem essas duas pautas. A gente começa, então, a articular a PEC 22 para ela andar, e começa a trabalhar, inclusive, a questão orçamentária, e um grande motivo pelo qual a PEC 22 foi viável foi porque nós trabalhamos em 2021 e 2022 a questão do orçamento. País, essa rubrica financeira do PIS nacional dos agentes. E aí inicia-se a PEC 14. E como que é irônico, né? A gente estava numa pandemia, pegamos as 175 assinaturas via online. Foi o trabalho do nosso povo nas redes sociais que conseguiu fazer com que os deputados acolhessem essas assinaturas. O deputado Leonardo, na oportunidade, era o presidente da Frente Parlamentar dos Agentes Comunitários, Agentes DEMIAS. Naquela oportunidade, ele sempre disse que faria isso com base no entendimento das categorias. A CONAX, desde então, não concordou com a PEC 14. A FENACE se colocou à disposição para fazer a luta naquela oportunidade. Eu me lembro muito bem do deputado se posicionar com isso, e ele, de forma muito corajosa, se propôs a ser o autor da PEC. Naquela oportunidade, estava eu e o companheiro Ronaldo, e a gente fez o protocolo da PEC online, lá no gabinete dele. Mas eu sabia que ia ser difícil, Valdo, só não precisava ser tanto, né? Com absoluta certeza, esse ano eu faço 22 anos de trabalho exclusivo com a categoria dos agentes. Eu afirmo a todo mundo aqui a proposta mais desafiadora, a proposta mais estratégica, a proposta que exigiu de nós o conhecimento mais afinado da política foi a PEC 14. E eu fico feliz porque a aprovação dela é um atestado de competência do Fenaras, de um trabalho muito bem feito. Erramos, mas por ela ter sido aprovada, Valdo, eu acho que a gente acertou mais do que errou. Então, e a PEC aprovada é 1000 vezes melhor do que aquela que nós apresentamos lá em 2021. Mas isso tudo é permissão de Deus. Então, toda honra, toda glória seja dada a Ele, porque a gente tem conhecimento, mas sabedoria é só Deus que nos dá. E a gente precisou de muita sabedoria para conquistar cada parceiro, para fazer em 2022 a pavimentação dessa conquista, que foi a eleição de 2022. Eu tenho, cada dia que passa, a PEC, essa PEC, não foi uma PEC de mobilização, foi uma PEC política, foi uma PEC de estratégia política.